Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Luísa Nalim. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Maê, Aparecida. Boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite, Adair Alves. Seja bem-vinda. Paulo Henrique Bueno, buenas noches. Paulo Henrique, Atuca, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Adriana Dantas, Luciene Naves, boa noite. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite, Dona Guiomar. Gente, hoje é aniversário da Dona Guiomar. Dona Guiomar, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e bastante fé para a senhora, que eu sei que a senhora tem, mas que Jesus aumente cada vez mais esta sua fé. Parabéns e felicidades para a senhora. Boa noite também para a Ângela, para o Irtinho, para o William, para a Eloá. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego. Lucélia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Leda, Cláudia Honori e Eliane. Mônica Estabolito, boa noite. Boa noite, Wagner. Com certeza será uma ótima semana para nós. Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Mariinha, Anitta e Clarindo. Lília Rodão, boa noite. Drayton, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Érica. Célia Furtado, boa noite. Sor Antônio e Isabel, boa noite para vocês. Cláudia Fernandes, boa noite. Boa noite também a Carmen Inês. Maria de Fátima, seja muito bem-vinda. Olá, Helena Coelho, boa noite também para você. Boa noite, Célio Melo. Boa noite, Leopoldina. Eu cumprimentei a Selma, não sei se eu cumprimentei o Dinho também. Boa noite. Boa noite também, Silvano. Boa noite, Elaine Lavez. Olá, Paulo Iter. Paulo Iter, se não me engano, é hoje, né, Paulo, que você estará junto com os missionários lá em Pirassununga. Ótima palestra para você. Boa noite, Andréia Dantas. Marilza, boa noite. Boa noite também, Rosilda. Seja muito bem-vinda. Olá, Valdete. Boa noite. Seja bem-vinda também. Boa noite está aqui para a Ludinha, para o Camilo, para a Maria Eduarda. Boa noite também para a Dona Neuza. Boa noite para o Ivan Bilato. Boa noite também, Vinícius Andretti. Boa noite, Gessé. Boa noite também para Adilson Riva. Olá, Amanda. Liliane, boa noite. Que beleza, que alegria, que satisfação. Que prazer. Maria Aparecida Moraes, boa noite. Boa noite também, Elaine Oliveira, né? Boa noite, Joana Camargo. Dona Luzia e para Luísa, sejam também bem-vindas. Olá, Lídia, boa noite. Boa noite também para Maria, Lelis, para Dona Nadir. Boa noite também para Fabiano. Olá, Andréia. Boa noite, Andréia Andreotti. Olha, eu estou te devendo uma resposta, Andréia. Não esqueci não, eu já te respondo logo, logo. Bem, meus queridos companheiros, está no momento de nós fazermos a nossa prece para iniciarmos, né, a reunião desta noite. Este encontro maravilhoso, essa troca de energia e vibração, né? Boa noite, Joana Oliveira. Seja também muito bem-vinda. E eu convido a todos vocês nesse instante a levarmos o nosso pensamento, né? Como nós dissemos aqui do nosso grupo, nós temos aqui a Dona Guiomar que faz aniversário hoje, que as nossas preces cheguem até ela. Olá, Mariângela. Também para todas aquelas pessoas que os seus nomes já se encontram aqui, né, no nosso caderninho de intenções, os nossos familiares que se encontram doentes, os nossos amigos, as pessoas que nos pediram orações, aqueles que precisam das nossas orações, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários da área da saúde, dos hospitais. Boa noite, Filomena, seja muito bem-vinda. Então, que todos possam
nesse instante, com muito amor, com muito carinho, com bastante fé, lembrar dessas pessoas. A gente tem falado muito aqui da Elaine, que encontra-se internada num momento delicado, que as nossas energias e vibrações cheguem até ela, aos seus familiares, enfim, que nós possamos colaborar de alguma forma, meus irmãos, para com todas essas pessoas. Um pouquinho, um fluido, uma vibração, uma oração, um pensamento positivo, com certeza será de grande valia para todos estes seres encarnados e desencarnados. Peço a todos que fiquem em paz nesses instantes, alivie o coração, alivie a própria mente e busque com o seu pensamento a figura do meigo Rabi da Galileia. Visualizemos Jesus no meio daquelas pessoas, com o seu verbo inflamado, forte, firme, falando com convicção de tudo aquilo que nos conduziria à própria evolução. Hoje é dia de nós fazermos a leitura e estudo do Evangelho. O Evangelho é o retrato da passagem do Cristo aqui pelo planeta. Uma cópia, vamos dizer, fiel, feita pelos evangelistas, do contato e dos relacionamentos do Cristo com a sociedade àquela época, e que até hoje, bem lá no fundo do nosso coração e da nossa mente, estas palavras têm não apenas um reflexo, mas uma vibração muito forte. E que nesses momentos de paz, de tranquilidade, de sintonia, possamos sentir e perceber a força que cada uma dessas expressões possui e o quanto elas podem contribuir para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Estejamos, pois, concentrados. Que a luz do Cristo penetre no nosso coração, tome conta de todo o nosso lar, ilumine a todos os nossos familiares e a todas essas pessoas a quem estamos dedicando os estudos de hoje. Que assim seja. A gente vai aqui com certeza, com os nossos pensamentos viajando, tentando encontrando todos e com o apoio da própria espiritualidade. Boa noite, Gustavo, Duarte, boa noite também, Ercília. Olá, Marcileia, paz para vocês também. Boa noite, Rosana Marques. Leda, parabenizando aqui a dona Guilmar, que bom. Olá, Arlete, boa noite também, Daniele Diamantino, Lidiane Patrícia, Adriana Alvarenga, boa noite. Aos compartilhamentos aqui da Marcileia, Aninha e Adriano, boa noite, Gisela. Andréia Vieira também, boa noite, seja bem-vinda. Ótimo, que bom, meus queridos amigos e companheiros. Vamos então darmos a sequência a essa nossa leitura e estudo. Olá, Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Sequência essa nossa leitura e estudo de hoje. Serena, boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, nós hoje, como nós dissemos, segunda-feira, dia de nós analisarmos, fazemos uma leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela forma muito especial, como o próprio codificador nos colocou, nos legou, e principalmente da forma como ele organizou estes estudos de hoje. Que assim seja, Marinha, que assim seja. E hoje nós vamos falar olá, Cecília, Reinaldo, boa noite para vocês, da continuidade, do capítulo 7
bem-aventurados os pobres de espírito, para entendermos aquelas oportunidades, porque não foi apenas uma. Kardec traz pelo menos 3 oportunidades aqui para nós, em que Jesus se dirigiu às pessoas que estavam à sua volta, exatamente para dizer, para afirmar e, por que não, reafirmar que todo aquele que se eleva será rebaixado. Boa noite, Jossanã. Kardec vai trazer pelo menos 3 passagens evangélicas para nós, onde Jesus teria utilizado essa frase, utilizado essa expressão. São 3 passagens, né? Ele vai justamente citar aqui os 3 evangelistas, né, que escreveram os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E a gente vai perceber, gente, o objetivo principal do próprio Cristo é desenvolver em nós essa vontade, o desejo de conquistarmos a humildade. Por quê? Porque todos nós com certeza queremos ser exaltados, mas que esta exaltação ocorra no momento certo, que esta exaltação ocorra pelas conquistas e patrimônio espiritual que nós jamais perderemos. Ele aproveita para nos ensinar onde é que nós devemos acumular tesouros, que, como vocês sabem, que é onde as traças não corroem e nem os ladrões roubam. Boa noite, sou Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Então, o que Kardec vai trazer para nós nestas passagens? Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que, fazendo exatamente ali os estudos e as pesquisas, 2 dessas 3 passagens que Kardec traz, elas aconteceram exatamente, analisando o contexto e o que os evangelistas trouxeram, 2 delas aconteceram depois que Jesus teria anunciado o episódio do Calvário. Quando Jesus disse, olha, vou resumir, vou usar minhas palavras. Quando Jesus disse, olha, está chegando um momento em que eu serei crucificado. Passado este período, os apóstolos já tinham essa preocupação. Opa, Jesus vai ser crucificado? E aí? Qual de nós será o maior no reino dos céus? E aí a própria mãe de Zebedeu, mas Jesus, faz o seguinte, põe meus 2 filhos lá, um à sua direita e outro à sua esquerda, quando você subir para o reino dos céus. Veja, então, em 2 das 3 passagens citadas por Kardec, elas aconteceram depois de Jesus falar do Calvário, que ele teria que passar por este processo. É até estranho, né? Mas confesso a vocês que eu também achei interessante e falei, eu vou fazer questão de lembrar para o pessoal essa questão, tá? Boa noite aqui para a Bernadette Torres, boa noite também, Natália, sejam bem-vindas. Então, quando Jesus faz exatamente, olá, Oneida Alves, boa noite, quando ele faz exatamente este alerta do Calvário, aí vem a preocupação dos apóstolos. E é até interessante que numa dessas passagens, Joana de Ângela vai comentar, né, no seu livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que eles estavam caminhando despretensiosamente com Cristo e ali no meio deles, ou entre eles mesmo, tinha essa preocupação. E Jesus conseguiu identificar o que ia no coração de cada um deles. Então, foram nesses momentos, foram nessas oportunidades que Jesus teria repetido justamente esta frase: aquele que se eleva será rebaixado. Olá, Luiz, boa noite, seja muito bem-vindo também. Bom, então vejamos essas passagens de uma forma assim muito rápida e tecemos aí, relembremos os comentários que o próprio codificador traz para nós aí nesse capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira delas, gente, ocorreu exatamente no momento em que
Jesus e Pedro estavam ali e chegaram alguns cobradores de impostos junto a Pedro, né, José Ricardo, boa noite, e cobraram dele: olha, vocês não vão pagar aqui ou dar a contribuição que o templo precisa e pede e tal. E aí Jesus conversa com Pedro, né, fala com Pedro: Pedro, você podia fazer o seguinte, dá um pulinho lá no mar, pesca lá um peixe lá, joga sua rede, aí você vai pegar um peixe, dentro da barriga dele vai ter lá um troquinho, lá uma moedinha, você traz e paga essa contribuição que esses cobradores estão pedindo. E nisso, ou nesta oportunidade, os apóstolos começaram então a conversar e questionaram Jesus. Ora, será que é porque Jesus tinha dito a Pedro para ele buscar essa moeda e que pagaria, a moeda seria o suficiente para pagar o tributo que Jesus, o tributo não, né, a contribuição que Jesus e Pedro estavam devendo? Será que foi isso que atiçou assim nos apóstolos esse questionamento? Porque logo eles perguntaram a Jesus: mestre, quem seria o maior no reino de Deus? E nessa oportunidade Jesus pega uma criança que estava ali próximo e diz: em verdade vos digo, que se não fordes como uma dessas crianças, não entrareis no reino dos céus. E aí a gente já fala daqui a pouco, citando as colocações do próprio codificador. Mas vejam que Jesus faz essa comparação à criança. A criança, que nós sabemos, gente, elas, via de regra, reconhecem o seu lugar. As crianças, elas reconhecem o seu próprio conhecimento e a sua capacidade. As crianças ainda têm a necessidade de passar por diversas experiências, o que diminui a sua própria arrogância. Ou seja, isso vai demonstrando exatamente a necessidade de nós conseguirmos, para ampliar o nosso próprio conhecimento, e a gente vai ver nos capítulos seguintes, de ter a humildade para abrir a mente e o coração para essas novas recepções. Boa noite, Simone Cordeiro, seja muito bem-vinda. Gabriele Barbosa, Vinícius, nós já falamos, sejam todos bem-vindos. A segunda passagem, né, que ocorreu e que Kardec trouxe para este contexto, que também aconteceu depois de um dos anúncios do Calvário, é aquela que a mãe dos filhos de Zebedeu, veja que interessante, né? A gente vai até comentar sobre isso, e no finalzinho eu vou citar parte do texto de Joana de Ângeles, onde ela diz, né, essa questão da própria mulher, a mulher e a criança dentro de todo este contexto. Mas vejam, eles não falam, fulano de tal mãe, não. Mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, o homem tinha essa importância, a mulher com certeza nem tanto, mas onde ela chega e pede: quando o senhor subir, já que o senhor está falando que vai mesmo, né? Quando o senhor subir, faz o seguinte, põe um filho meu à sua direita e o outro à sua esquerda. Gente, nisso, todos os outros ali ficaram com aqueles ciúmes, com aquela inveja, ou com aquele rançozinho. Mas peraí, que pretensão é essa? Como é que ela está querendo preterir a gente para colocar os filhos dela, né? Isso é claro que mexe um pouquinho com o orgulho de cada um, né? Leni Soares, boa noite, seja bem-vinda. E aí, gente, Jesus vai exatamente dizer que, olha, fala, né? Será que eles vão poder beber o cálice que eu vou beber? Não, até beber eles podem, mas escolher quem ficará à direita ou quem ficará à esquerda, isso está reservado a Deus. Somente Deus poderá estabelecer o lugar de cada um. E eu gostaria de já aqui abrir um parênteses para vocês, gente, exatamente para passar a forma como eu interpreto essas situações, a forma como eu interpreto essas questões, sempre quando se coloca que Deus teria este poder, que Deus teria essa capacidade ou que Deus faria esse julgamento. Gente, não consigo entender e visualizar Deus fazendo qualquer tipo de julgamento, porque para mim isso não condiz com a grandiosidade dele. Deus ficar se interessando por questõezinhas ou questiúnculas dessa natureza. Não, eu não consigo vislumbrar
Agora, eu consigo ver e enxergar nessas oportunidades Jesus dizendo entre linhas: gente, as leis divinas são perfeitas. Deus criou todas. Absolutamente todas. E sendo elas perfeitas, regendo todo o universo, sendo elas imutáveis, são exatamente estas leis que proporcionarão essas escolhas que todos vocês estão aí preocupados. Por quê? Ora, não é aquilo que muitos pensam, né? Uma regra matemática. Regra matemática vai ser sim, vai ser... Não. Nós vamos buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. Nós vamos buscando o cumprimento de todas as leis divinas. E a partir do momento que nós vamos conseguindo cumprir e atingir esses objetivos, automaticamente a evolução vai fazendo parte de toda a nossa estrutura. E a evolução é que vai exatamente ali nos colocar em determinados patamares, vamos nos colocar nele ou naquele lugar, porque as leis divinas são perfeitas, elas nos proporcionaram isso. Então não vai haver a necessidade de Deus ficar ali no alto de julgar. Não tem essa necessidade. Então eu particularmente entendo assim, quando Jesus diz que isso cabe a Deus, não é suas próprias leis que vão sendo seguidas. E, automaticamente, onde estão escritas as leis de Deus? Todas as leis estão escritas na nossa consciência. E a nossa própria consciência que será o nosso juiz e que vai nos colocar no lugar onde nós efetivamente merecemos. Pronto. Tá? Então, somente assim para a gente ter um cuidado, porque a gente quer ficar sempre ali conceituando ou definindo ou... sei lá, dando atributos para Deus. Só que todas as vezes que a gente vai tentar conceituá-lo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo Deus a nossa capacidade de dar adjetivos ou características a Ele. Também quem fala isso é Leon Denis no livro Depois da Morte. Tá? Então, só para a gente abrindo aqui esse pequeno parênteses, para nós avaliarmos um pouco disso que o próprio Cristo diz. Boa noite, Luana Rodrigues. Olá, Silvia Helena. Boa noite também. Seja muito bem-vinda. A outra passagem, né, que nós estamos falando, nós já falamos da primeira, que Jesus pega a criança e faz aquela comparação, que todos precisam ser igual. Aí depois, na segunda, é essa da mãe de Zebedeu. E na terceira passagem... o próprio Kardec ele vai contextualizar da seguinte forma: ele vai pegar primeiro o primeiro versículo do Evangelho de Lucas para dizer que Jesus estava ali ceando na casa de um fariseu. E aí depois ele pega os versículos para frente, do 7º ou do 8º adiante, para contextualizar o momento em que Cristo teria dito a frase: todo aquele que se eleva será rebaixado, tá? Então, Kardec faz este jogo exatamente por quê? Porque o objetivo ali era exatamente nos mostrar ou contextualizar algumas das vezes em que Cristo deixou muito claro. E já abrindo um outro parênteses, se Jesus repetiu essa frase várias vezes, é porque com certeza nós estaremos precisando também dela várias vezes durante todo o nosso estudo, durante toda a nossa existência, e por que não, várias existências para aprendermos isso. E naquela oportunidade, Jesus, só para contextualizar aqui com vocês, Jesus estava almoçando, chega um paralítico, o paralítico chega próximo a Jesus, Jesus pega e faz uma pergunta a todas as pessoas. Vejam, ele estava na casa de um fariseu. Pergunta: o que vocês acham desse negócio de curar dia de sábado? Aí diz o evangelista que todos ficaram calados. E aí Jesus pegou, curou aquele paralítico que saiu. E aí Jesus ainda complementa: quem de vós que se perder um boi, ou se uma criança ou um filho ficar doente, vocês não vão socorrer dia de sábado? Quem de vós não vai socorrer e vai deixar?
Continuou tudo ali em silêncio. E aí vem a outra parte. Por quê? Porque Jesus percebeu o burburinho que estava ali. Ele teria sido convidado por esse fariseu. E ele percebeu, gente, que as pessoas estavam se preocupando onde cada uma delas iria sentar. Quem se sentaria mais próximo de quem? E aí Jesus diz e ensina mais uma vez. E é um ensinamento que a gente pode, assim, eu até assim, fiz questão de colocar. É um ensinamento que envolve educação, que envolve respeito, que envolve sabedoria, além, é claro, da própria humildade. Porque Jesus diz, vejam, quem de vós, quando é convidado para uma festa, já chega e já vai sentar nos primeiros lugares? Você foi convidado para a festa. Chegando ali naquela festa, se você assumir os primeiros lugares, diz o Cristo, pode acontecer que tenha ali um convidado que possua mais estima do que você, e você ser retirado do seu lugar e ir sentar mais distante. E aí, o contrário é também muito mais interessante, né? Se nós estivermos num determinado lugar, fomos convidados para uma festa, se você sentar ali no último lugar, é claro que do último você não pode sair, a não ser que você não seja convidado. Se você foi convidado, você faz parte. Se você sentar no último, o máximo que vai acontecer, gente, é alguém pedir para você avançar. Então, Jesus aproveita e contextualiza. Aquele que se eleva pode ser rebaixado. E aquele que se rebaixa, ele poderá ser exaltado. Vejam só, interessante como que Jesus vai colocando exatamente o contexto dessa expressão no nosso dia a dia, na nossa vida diária. E muitas das vezes nós não pensamos nisso. Vocês já perceberam? Que muitas coisas acabam passando despercebida realmente por nós e na nossa vida? Pois é, por isso que eu fiz questão de citar aqui a educação, o respeito, a sabedoria e, é claro, a própria humildade. Olá, Márcia Martins, boa noite, seja bem-vinda. Então, nestes três exemplos, nesses três episódios bíblicos que Kardec extrai. Primeiro, envolvendo a criança. Gente, criança, exemplo de simplicidade, exemplo de humildade, um exemplo de perdão. A gente vai falar disso em outras oportunidades. A criança brigou ali com seu amiguinho. Vocês podem perceber, não passa pouco tempo, ele já está ali atrás do amigo. Na pior das hipóteses, no dia seguinte, não, eu quero brincar. Ah, mas você brigou. Não, mas aquilo lá foi coisa, já passou e tal. A gente quer isso. A criança traz esses exemplos para nós. Então Jesus compara a essa veste nupcial para nós adentrarmos no reino ao coração das próprias crianças. A criança, preste atenção, ela, e aí eu estou voltando inclusive na cultura daquele povo, tá? Aqui também a gente vai encontrar muitos exemplos. Só vou abrir aqui um pequeno parênteses, porque nós temos percebido que as crianças de hoje em dia, elas estão trazendo certas características espirituais que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Nós precisamos observar melhor, porque são crianças que estão nascendo mais inteligentes. Não queira dizer que sejam mais evoluídas, por favor. Elas estão nascendo apenas mais inteligentes e muitas das vezes elas recobram as suas existências anteriores, sobretudo os seus vícios e defeitos, mais cedo, tá? Fechando parênteses, em outras oportunidades a gente conversa sobre isso. Mas uma criança, como Jesus utilizou como exemplo naquela oportunidade, gente, ela não tem nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Não. A criança, geralmente, ela está ali naquele contexto. O que ela quer é exatamente brincar, o que ela quer é vivenciar. A Aninha está colocando aqui essa questão de crianças índigo, outros falam em crianças blue. Vamos deixar essa discussão numa próxima oportunidade, porque
Isso aqui vai envolver outros contextos e principalmente vai envolver a questão de reencarnação e a gente vai fugir um pouquinho desse próprio objetivo, tá? Mas, independentemente, criança, quando você trata criança, nós estamos tratando de um espírito em processo reencarnatório, em que esse processo reencarnatório ainda não se completou e é o momento, a oportunidade que nós temos de ensinar essas crianças novos valores, novos conceitos para que elas possam crescer e evoluir. Aproveitar esta fase da infância, que é a fase que o nosso HD está mais ou menos vazio para a gente julgar ali informações para que no futuro elas saibam a melhor forma e maneira de agir. Mas, repito, via de regra, as crianças não têm muito essa questão de superioridade ou infalibilidade. A gente percebe, você vai numa festa aí de casamento, todo mundo bem vestido e tal, aquela preocupação com a postura, as crianças querem sair correndo e querem brincar. Elas não têm aquela, mas o outro vai perceber, ou o vizinho, o que está na mesa ali do lado vai prestar atenção. Nós adultos que temos esse tipo de preocupação, as crianças não têm. Não, Aninha, não precisa pedir desculpa não, fica tranquila. Eu sei que este é um tema realmente que sempre vai sair, não se preocupe, não peça desculpa, tá? Mas a gente vai conversar sim sobre isso, tá? Promessa minha, e pode ter certeza que promessa é dívida, eu vou cumprir. Só para explicar realmente direitinho aí para vocês, tá? Não tem que se desculpar, por favor. Sempre podem colocar aqui a participação de vocês, ela é importante para nós e para os nossos estudos, tá? Bom, esse é o primeiro. O segundo exemplo, quando a gente falou da mãe dos filhos de Zebedeu, eu gosto de destacar a questão do respeito às leis divinas. Por quê? Gente, o fato de estar ou de sentar num lugar ou no outro, tudo vai depender da forma como você conseguiu vivenciar essas próprias leis, daquilo que você conseguiu superar dos seus próprios defeitos, dos seus próprios vícios. Você se reconhecer no seu devido lugar nada mais é do que o respeito às próprias leis divinas, que nós sabemos no mundo espiritual não existe oportunidades de escolha, não existe QI, quem te indicou. Não, no mundo espiritual a verdade sobressai. Aquilo que você é por dentro vai transparecer para todas as pessoas. Então, segundo exemplo que Kardec traz, nos remete a isso. O terceiro dos lugares vai trazer, ou como ensinamento principal, o respeito que nós devemos ter a determinadas decisões, a posição de outras pessoas, a diminuir um pouco, a nossa própria inveja com relação à posição de outras pessoas. Gente, nós temos muita dificuldade em acatar, em acolher a opinião dos outros. Isso aí é algo normal, é algo natural. Imagina só, se vocês chegarem numa festa, num lugar, senta ali em determinados lugares, aí chega o dono e fala, você podia sair daqui e sentar dali, que aqui... Como é que a gente ia se sentir? Garanto a vocês que boa parte das pessoas iam ficar chateadas. Mas peraí, por que já não anotou que aqui era de fulano? Por que deixou eu sentar, agora vem me tirar? A gente vai arrumando desculpas para justificar determinados comportamentos. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade em aceitar determinadas decisões, aceitar a posição das outras pessoas. A gente precisa exatamente eliminar de nós a inveja, os ciúmes, a vaidade. E é claro, acabar com essa coisa de querer julgar os outros, julgar as pessoas, sejam elas quem forem. Então, essa terceira passagem vai nos ensinar, e tudo isso está ligado exatamente a quê? A esta humildade que o próprio codificador coloca. E humildade que a gente ainda vai ver no nosso próximo encontro. Porque pobres de espírito, como nós vimos, são os humildes. Mas no nosso próximo encontro a gente vai falar dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que está relacionado exatamente com a humildade. Serena, isso não é uma particularidade sua.
a questão de ser ciumento. Nós somos ciumentos. Por que nós quase todos somos ciumentos? Porque nós somos ainda possessivos. Nós somos ainda muito materialistas. Esse é o problema. Por isso que nós temos ainda muito ciúmes, tá? Aí o São Luís está falando que já aconteceu isso com ele numa festa de casamento. Então, tá vendo? São várias as oportunidades para a gente ir se corrigindo aos poucos. Isso, Aninho, que você colocou é perfeito, porque a criança geralmente ainda não foi corrompida pelos nossos valores, né? Não foi corrompida por aquilo que Joana de Ângeles vai chamar, eu vou falar aqui para vocês, não foi corrompida pela sombra coletiva que paira sobre a sociedade, né? E o Wagner está lembrando, Jesus sempre falou e pediu para que as crianças tivessem acesso a Ele, claro, né? Não tem nem porquê, né, nós vamos excluir, e muito menos Jesus. O Sr. Luiz, na época, ainda tinha 16 anos, né, Sr. Luiz? Boa noite, Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Se nós adultos tivéssemos um tiquinho da inocência, com certeza, Elaine, o nosso mundo seria, sim, bem melhor. Olá, Kelly Souza, boa noite. Bom, gente, caminhando aqui para o final dos comentários dessa passagem, que o próprio codificador vai fazendo, eu quero trazer algumas coisinhas rápidas de Joana de Ângeles. Ele vai exatamente nos mostrar que essa doutrina que nós estamos estudando, o Espiritismo, principalmente através dos exemplos, ele vai nos alertando. Nós vimos ali no livro Céu e Inferno, que a gente estuda dia de terça-feira, fazemos aqui a leitura e estudo, muitos exemplos de espíritos que eram verdadeiros reis aqui na Terra, chegaram no mundo espiritual, os subordinados deles estavam com situação superior à deles. São exemplos práticos de como que a humildade ela é realmente importante. São também informações e ensinamentos que a doutrina nos traz, que não adianta nada a gente querer acumular títulos e bens e valores aqui, materiais, porque nós não vamos levar isso conosco. Tudo que pertence à matéria, tudo que é matéria densa, ficará aqui no planeta. Nós vamos partir apenas e tão somente com o patrimônio espiritual, com as nossas conquistas espirituais, com o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. Então, não adianta nós ficarmos aí preocupados com esses títulos e principalmente querendo exaltar o nosso orgulho. Não, mas eu sou amigo de fulano, eu sou amigo do dono da festa. Tá. E o que isso vai ou está te acrescentando? Importante é nós participarmos. Pô, eu estou aqui, estou participando, estou fazendo novos amigos. É isso mesmo, Jonas. Querer achar que nós somos melhores, ninguém é melhor que ninguém. Então, este é o ensinamento principal que o Cristo está querendo deixar para nós. E o que mais que essa doutrina está nos ensinando, segundo o próprio codificador? Gente, não é só para este momento, não. Porque a gente falou aqui daquele constrangimento numa festa, por exemplo, quando você é convidado a sair daquele lugar, porque aquele lugar é de outra pessoa. Nós estamos falando também, e a doutrina nos esclarece isso, nós estamos falando também da questão da própria reencarnação. Sim, porque aquilo que nós estamos plantando aqui, nós vamos colher numa existência posterior. Talvez muitos de nós hoje estejamos preocupados, poxa, mas eu aqui passando dificuldades, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o que aconteceu lá no passado para que você pudesse ou tivesse hoje passando por essas provas? Alguma coisa aconteceu. O acaso não existe. Se nós estamos passando por essas provas, há reencarnação, e isso a doutrina nos mostra. Assim como o que nós estamos passando hoje aqui, as dificuldades, podem exatamente numa existência posterior, colocar-nos numa condição mais elevada, mais avançada. E aí temos uma existência, uma reencarnação muito mais tranquila. Sim, Valdete, exatamente. Somos pedra bruta. Temos que avançar, temos que nos lapidar. E esta é a oportunidade de ir relembrando estes ensinamentos. E por fim, eu vou só citar uma frase que eu achei muito interessante de Joana de Ângeles, que ela fala no livro que eu citei para vocês, né?
o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que ela fala o seguinte, que essa necessidade que nós temos de nos impor, de nos destacar no grupo social, infelizmente anula o nosso discernimento. Porque a sociedade cobra isso de nós, o que ela chama de sombra coletiva. Mas isso anula o nosso discernimento. Às vezes a gente sabe que isso não é correto, mas a gente não consegue. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de nos destacarmos, nós temos essa necessidade de nos impormos. E isso, gente, como diz Joana de Anjos, abre um campo mental e emocional para a gente fruir os gozos pessoais e a gente esquece dos gozos espirituais. Por isso que nós somos, né, Valdete, essa pedra bruta que precisa ser lapidada. Mas enquanto estivermos vivendo diante desta, ou sob o domínio e controle desta sombra coletiva, nós teremos dificuldades. E ela ainda fecha o seu texto dizendo o seguinte, que o desafio do Cristo ainda continua até hoje. E o principal deles, qual que é? Romper as masmorras que aprisionam um homem que ainda teima e recusa a pureza, a humildade, a espontaneidade de sentimentos e infelizmente se entrega às suas paixões. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Essa passagem realmente ela é maravilhosa, que a gente consiga aprender com esses desafios, como colocou a Valdete aqui, e que todos tenham, gente, uma excelente noite, um ótimo descanso. Até o nosso próximo encontro, amanhã, livro Céu e Inferno, e estaremos aqui juntos dando sequência a esses estudos, a essa leitura que espero esteja auxiliando a todos, assim como está me auxiliando e muito. Muita paz.